Olá, seja bem-vindo, aluno. Vamos continuar os nossos estudos da disciplina de Lógica de Programação nessa terceira semana. Sou o professor Cleuder, do curso Técnico em Redes de Computadores. Nessa semana, vamos iniciar nossos estudos sobre operadores relacionais, tabela verdade, né, e alguns outros conceitos, operadores lógicos, né, para a gente entender esses conceitos, para na próxima semana a gente iniciar os nossos estudos sobre estrutura de decisão, correto? Então, os operadores lógicos, os operadores relacionais, são muito importantes dentro dos algoritmos, né? Então, para quem servem os operadores relacionais? Os operadores relacionais são utilizados para realizar comparações entre dois valores de um mesmo tipo. E nos algoritmos podem ser representados por variáveis ou constantes. Então a gente temos aqui os símbolos de operadores relacionais, né? Na matemática, né, do ensino fundamental, vocês aprenderam sobre os operadores relacionais, né? Então aqui dentro dos algoritmos são praticamente têm a mesma função, são semelhantes, né? Aqui a gente tem o símbolo do igual, né? Igual a quando a gente vai comparar dois valores, dois números, dentro de uma expressão. Aqui a gente tem o símbolo do maior, né? E aqui o símbolo do menor. Nessa quarta opção, a gente temos o símbolo do maior ou igual, né? Lá na matemática, ele é representado por um tracinho aqui embaixo do símbolo, né? Aqui, em algoritmo, a gente representa mesmo pelo símbolo maior ou igual. O próximo é o menor ou igual, né? Então, representado pelo símbolo menor, seguido do símbolo de igual. E na matemática também, ele é representado por um tracinho aqui embaixo do símbolo de menor. É diferente um pouco, né? E o último símbolo é o símbolo diferente, que é representado pelo ponto de exclamação e seguido do símbolo do igual. Então, esses valores são muito importantes para a gente entender os próximos conceitos. E às vezes, dentro dos algoritmos, a gente vai utilizar algoritmo que tenha esses símbolos, né? Quando vamos comparar valores, né? Resolver alguma expressão, correto? Então, então é importante que você entenda esses símbolos, né? Vamos lá, então. Então a gente vai ter um primeiro exemplo aí, né? A gente vai ver o cálculo aí de algumas expressões, né? Onde a gente utiliza aí os exemplos dos operadores relacionais. Aqui a gente temos uma relação, né? Uma afirmação e aqui em cima no título está me dando os valores de A e os valores de B. Então eu sei que o meu A dentro da expressão ele vale 5. E o meu B vale 8, né? Então é a mesma coisa. A igual a 5 e B igual a 8. Aqui eu tenho a expressão, né? A relação, né? Ou a afirmação, dizendo que o A é igual a B. Então eu preciso saber o resultado dessa expressão, se é verdadeiro ou se é falso, né? Então vamos lá. O A está dizendo que o A é igual a B. Isso é verdade? Então vamos ver. Vamos descobrir. Se o meu A vale 5 e o meu B vale 8, então o 5 não é igual a 8. Então o resultado da minha expressão é falso. Então é somente isso, né? Então esse é o exemplo prático, né? Onde a gente usa os símbolos aliás, os operadores relacionais. O exemplo prático envolvendo os operadores relacionais. Vamos para mais um exemplo. Está me dizendo que o A é menor que o B. Vamos saber então. Se o A vale 5 e o B vale 8, realmente o 5 é menor que o 8. Então, o resultado da minha segunda expressão é verdadeiro, correto? Vamos para o próximo exemplo. Nessa relação, diz que o meu A é maior ou igual a B. Então, vamos descobrir então. O meu A vale 5 e o meu B vale 8. O 5 é maior ou igual a 8? Falso, né? Porque 5 é menor que 8, né? Então tá errado. Então o resultado da minha expressão é falso. Vamos para o próximo. Está dizendo que o meu B é diferente de 6, né? Se o meu B vale 8, então o 8 é diferente de 6? Realmente.
Então, o resultado da minha expressão é verdadeiro nesse caso, né? Porque o 8 é diferente do número 6, tá bom? Nesse aqui, tá, na minha relação, diz que o A é maior ou igual a 5. Então, pode ser que seja maior ou então igual. Vamos descobrir se realmente é verdade. O meu A vale 5. Então, vai me trazer um resultado verdadeiro, porque ele não é maior, mas é igual. Né? Então, ele pode ser maior ou pode ser igual. Então, no caso, o 5 é maior ou igual a 5. Então, no caso, ele encaixa aqui a segunda opção, que o A é igual ao número 5. Então, me traz o resultado verdadeiro. Ok? Agora, vamos falar sobre os conceitos de tabela verdade, né? Então, a tabela verdade, ela serve para visualizar todas as opções possíveis ao combinar operadores lógicos, né? Como, por exemplo, o operador ou, o e o não. Conforme vocês viram na apostila, estudaram, é o primeiro vídeo, né, dessa série de vídeos dessa semana, né? Foi explicado as funções dos operadores do ou, e a gente vai falar também do i, né, operador i, e do operador não, né? Então é interessante que vocês entendam esses conceitos, né, desses operadores, que eles são muito importantes também dentro da lógica de programação, né? Às vezes a gente pode ter algoritmos que possam precisar do entendimento desses operadores. Então a tabela verdade é importantíssima você entender também esse conceito, ok? Então aqui eu tenho uma sentença, né? O P e o Q, né? Se o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro, né? A gente utilizando o operador ou, aí conforme vocês viram, toda vez que eu tiver pelo menos uma sentença que seja verdadeira, aí o meu resultado de P e Q das duas sentenças será sempre verdadeiro. Então, basta que eu tenha pelo menos uma sentença verdadeira, aí o meu resultado será sempre verdadeiro. Agora, quando eu tenho todas as duas sentenças falsas, aí é a única situação em que eu vou ter um resultado falso. Ok? Então, se o meu P é verdadeiro e o meu Q é verdadeiro, então o resultado entre P e Q será verdadeiro. Agora, se o meu P é verdadeiro e o meu Q é falso, de toda forma, ele seguiu a condição. Eu tenho uma sentença verdadeira, então meu resultado será verdadeiro. Aqui ele fez uma alternância. Agora o meu P é falso e meu Q é verdadeiro. Não tem problema. Mas desde que eu tenha uma sentença, então o meu resultado aqui será sempre verdadeiro. E a única exceção aqui, no caso, quando eu tenho duas afirmações, duas sentenças falsas, aí o meu resultado será falso, tá bom? Então é isso que você deve entender, esse conceito aí utilizando o operador ou. Então, o que você deve ter na cabeça, toda vez que eu comparar os dois valores, quando eu uso o operador ou, se eu tiver pelo menos uma sentença verdadeira em uma das duas opções, aí o meu resultado será sempre verdadeiro. Agora, quando as duas sentenças, né, os dois valores forem falsos, aí vai ser a única exceção em que o meu resultado vai ser falso, ok? Então tente entender esse conceito aí de tabela verdade quando a gente utiliza o operador ou. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo na prática, né, utilizando aí o conceito de tabela verdade, ok? Agora vamos falar sobre o operador i, né? O operador i é ele é diferente do ou, né? Se eu tiver aí já é o contrário, né? Se eu tiver uma sentença falsa, aí sempre o meu resultado vai ser falso, né? Desde que eu tenha somente uma sentença falsa, meu resultado vai ser sempre falso, né? E a única exceção é que as duas sentenças sejam verdadeiras para que o meu resultado seja verdadeiro, né? Então, se eu tiver um resultado verdadeiro e tiver outro falso, independente da ordem de procedência, o meu resultado vai ser sempre falso, né? E quando eu tenho duas falsas, obviamente, meu resultado vai ser também falso, tá bom? Então, a única situação em que o resultado é verdadeiro, quando eu utilizo o operador e, é nesse primeiro exemplo aqui, entre que as duas sentenças
o resultado delas são verdadeiros. Então essa é a única exceção em que o meu resultado vai ser verdadeiro. Então se eu tenho um verdadeiro aqui e um falso, se o meu Q é falso, o meu resultado entre P e Q será falso. Independente, a ordem dos valores não altera o resultado, né? Então aqui mudou. O meu P é falso e o meu Q é verdadeiro. Não tem problema. Eu já tenho uma sentença verdadeira, então o meu resultado será... Aliás, eu tenho uma sentença falsa, então o meu resultado será falso. Tá bom? E aqui também, quando eu tenho as duas falsas, obviamente o resultado será também falso. Então é isso que você deve memorizar, certo? Quando eu utilizo o operador e, somente no caso, quando as duas sentenças forem verdadeiras, é que o meu resultado será verdadeiro. Ao contrário, se eu tiver pelo menos uma situação em que o resultado é falso, então, aliás, em que uma sentença é falsa, independente se a primeira ou a segunda for verdadeira, mas meu resultado será sempre falso, tá bom? E o operador não é uma negação, né? O operador não é uma negação de um valor, né? Por exemplo, se o meu P é verdadeiro, o não verdadeiro é falso, né? Agora, o contrário. Se o meu P é falso, o não falso é o verdadeiro. Então é o contrário, né? Uma negação de um valor, né? Então, se aqui eu tenho um resultado não verdadeiro, então o não verdadeiro é o falso. Se eu tenho um resultado não falso, o contrário de não falso é verdadeiro. Só basta você memorizar isso para quando a gente utiliza o operador não, certo? Então vamos ver aí a ordem de procedência, né, dos operadores, né? Quando a gente estiver resolvendo uma expressão, né, aí aritmética, né, que envolve os operadores, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e você vai entender na prática o funcionamento aí dos operadores lógicos, né, dos operadores relacionais, através de exemplos, né? Então, os operadores aritméticos, seguindo a ordem de procedência indicada, a prioridade é a multiplicação, a divisão, a subtração, a adição, a subtração e o resto da divisão. Então, quando eu tiver uma expressão que envolve operadores lógicos e relacionais, então a prioridade que você deve fazer, primeiramente, seria esses operadores. Caso tiver parênteses, também você vai dar prioridade aos parênteses. Aí depois a gente vai passar para os símbolos relacionais, que é a segunda prioridade, né? Então, os símbolos relacionais é o símbolo de menor igual, o símbolo de menor, o símbolo de maior, o símbolo igual, o símbolo diferente, né? Não está aqui também na tabela, mas o símbolo de maior igual, o símbolo de menor igual. Então, aí na segunda prioridade para resolver os operadores em uma expressão é seguindo essa ordem de prioridade. Aí a terceira prioridade já vem o operador lógico não, que a gente acabou de estudar aí, né? A gente acabou de ver o exemplo, né? Então esses operadores aqui a gente viu a primeira parte, né? Esses primeiros operadores aqui a gente estudou na semana passada, certo? E a quarta prioridade é o operador I, né? Que a gente acabou de ver aqui o operador I, né? A tabela verdade. E, por fim, a última prioridade é o operador OU, né? Então a gente vai entender isso na prática, né? Que é a próxima videoaula, né? Que vocês vão estar aí vendo esses exemplos aí na prática, né? Para você entender melhor, né? Quando a gente estiver resolvendo as expressões, aí você vai entender aí sobre esses conceitos que foram passados. Às vezes parece um pouco confuso, né? Às vezes você pode, às vezes não estar entendendo, mas quando a gente for visualizar isso na prática, aí você vai entender melhor, correto? Então até a próxima videoaula para a gente dar continuidade aí nos nossos estudos da terceira semana da nossa disciplina, ok? Muito obrigado e até lá.